Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo ao Divino Mestre que nos ampare, nos abençoe nessa hora, que tenhamos ânimo, coragem, fortaleza moral para os dias que seguem, compreensão da vida e da nossa vida. Que entendamos os mecanismos das leis divinas atuando em nós mesmos, em nossos meios. Que a força não nos falte, que a esperança e a perseverança se façam sempre presentes e a paz em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos hoje e sempre. Meus amigos, do livro Vinha de Luz, capítulo 40. Chegamos no capítulo 40. Mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier. Fé. Ele traz o ensino de Jesus, que está em Marcos 4,19. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados, pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir, de modo integral, a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Meus amigos, muitas vezes nos chama a atenção esses espíritos que já efetuaram essa construção íntima da fé e de outros valores também, como a humildade, a perseverança, a paciência. Da mesma forma que todos os demais recursos, a fé é construção individual ao longo do tempo, é esforço contínuo, é o enfrentamento consciente das barreiras, das dificuldades, entendendo o mecanismo da lei divina que nos atinge, pedindo-nos força, pedindo-nos fortaleza. Em meio ao conforto, em meio às facilidades do mundo, em meio à ampla gama de recursos materiais, muitas vezes será quase que impossível termos os testes da fé. Mas no mundo de provas e expiações, momento chegará em que também seremos convidados a esse exercício. Os momentos de incerteza,
de dúvida, de dor, de dificuldades. Esse instante é aquele onde deveremos colocar tudo o que nós temos de recursos em prática. Os ensinos dados pela doutrina espírita, pelo Evangelho, os exemplos dos outros que conosco convivem, as experiências que tivemos dos sinalizadores de nossas vidas, seja na figura de pai ou mãe, avô ou avó, irmão, ou até filho, primos, pessoas ligadas, ou outras um tanto mais distantes, não pertencentes à nossa família consanguínea, mas do nosso vínculo, que nos testemunham diante da dificuldade e da dor como agir. E aí, esses recursos colocamos em prática e sentimos o reagir daquele instante. Fé é ligação direta com o Pai, é criação de liames, de fios, de confiança, mas a confiança por saber e não simplesmente por acreditar. Saber que a prova da paciência é necessário para que adquiramos essa virtude. Saber que essa porta fechada é o melhor para mim diante do meu tormento, que já foi responsável por quedas difíceis no passado. É passar por um desafio, sabendo, no entanto, que é possível superá-lo. É lembrar que ninguém passa na nossa vida sem uma razão de ser, que não somos atraídos para uma situação sem um motivo plausível. E quando compreendemos tudo isso, sabemos que no controle de Deus estão todas as chaves que abrem as portas do entendimento. Quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, quando eu cumpro com o meu dever, quando a minha consciência me apresenta de forma límpida que fiz aquilo que precisava, tudo o que advém a partir daí são as necessidades que tenho para a minha travessia. Quando a dúvida bater, pensemos em Jesus. Nos fortifiquemos na prece. Vamos pedir aos nossos mentores espirituais que nos dê sustentação e forças. Porque algo que não se perde é a prece sincera. Naquele momento de dificuldade, quando gostaríamos que com um estalar de dedos tudo cessasse, e no entanto continua, vamos pedir forças para mais um dia, para mais um passo, para perseverar, para não desistir, para não estourar. Quando a dor permanece, vamos pedir o amparo necessário às alturas. Quando as portas permaneçam fechadas, nos faltando muito, mas não o necessário, peçamos a compreensão, o fortalecimento, a resistência. Quando o problema se faz na figura de outra pessoa, do nosso convívio, vamos pedir a força para o entendimento do outro ser, da sua construção, do seu estado evolutivo. E assim procedendo, vamos nos fortalecendo e ao superarmos uma barreira, percebemos que ela não era intransponível, mas que eu precisava me dedicar. Que eu sou forte também para superar barreiras e desafios. E superando um, vem o outro, e superando novamente, vem o terceiro, o quarto. E vamos olhando para trás e percebendo que se não fossem essas barreiras superadas, seríamos muito mais frágeis, muito mais fracos.
Não conseguiríamos estar onde hoje estamos, com a experiência que temos, com a visão de mundo que desenvolvemos, com a compreensão das coisas. Se tudo fosse miraculosamente, facilmente removido da nossa existência, não ganharíamos a experiência que caracteriza os anjos, que são forjados na experiência cotidiana, na dificuldade e na dor, e não na ilusão, e não numa obra de vidro quebrável facilmente, de cristal, mas fundado na rocha. Ele surge como um verdadeiro diamante, rijo, forte, mas depois de ter passado muito tempo sob as dificuldades do solo. Mas aí faz brilhar a sua luz. E assim, meus amigos, com muita força, com muito ânimo, com muita coragem, vamos ter sempre esperança. Esse momento do mundo é um momento de esperança. Quando a madrugada se faz mais escura, surge o raiar do novo dia. Quando a noite se faz intensa, inicia-se a madrugada. Se o mundo parece à deriva, não nos esqueçamos que Jesus está no leme, que Ele tem experiência para conduzir embarcações à margem e ao porto seguro, sabe conduzir espíritos à perfeição, à regeneração, e Ele saberá conduzir a cada um de nós e o nosso planeta para a felicidade real do Espírito. Confiemos nele, fazendo sempre a nossa parte. E assim, pedimos a esse nosso grande benfeitor Jesus, divino amigo, ilumine os nossos lares, que a sua luz penetre todos os cômodos, salas, corredores, quartos, todo o ambiente doméstico. Ilumine cada um dos nossos entes queridos que tanto amamos, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos pais, irmãos, os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, que nos antecederam à pátria real, mas que continuamos e continuam nos amando. Ilumine os que estão nos hospitais, nas UTIs, nos quartos, nas enfermarias, seus acompanhantes. Ilumine os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nos orfanatos, aqueles que estão pelas ruas em dificuldades mil. Dê o sol da esperança que a todos abastece, Senhor. Ilumina aqueles que pensam em suicídio, em aborto, a tudo aquilo que é contrário à lei e à vida. Envolve-os em ondas de paz e luz. Ilumine aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionarmos, quebrando essa energia e essa vibração. Ilumina, Senhor, o nosso país, o Brasil, para que se constitua na pátria de luz e amor efetivamente. Ilumine as nossas águas, fluidificando-as, colocando os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. E finalmente ilumina-nos, Senhor, da cabeça aos pés, célula a célula, toda a nossa corrente sanguínea, reenergizando-nos para o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Que a tua paz, a tua luz, as tuas bênçãos se façam sempre entre nós e conosco permaneçam. Muito obrigado pela oportunidade. Assim seja.